Olá, para quem não me conhece, eu sou Cido Martins e venho fazendo esse trabalho sobre a Palavra de Deus, né? Para nós entendermos melhor, não só a mim, mas a todos quantos tiverem oportunidade de me acompanhar nesses vídeos, sobre o raciocínios de acordo com as Escrituras Sagradas. Esse é o título que eu dei para esse vídeo e para nós aprendermos, né, sobre perguntas e respostas. Você que está vendo esses vídeos, acompanhando, dê o seu like e inscrevam-se para que não fique só entre nós essas boas novas, mas que ela possa alcançar mais pessoas, os que já são cristãos e têm dúvidas e os que ainda não são cristãos, mas gostaria de conhecer melhor nosso Senhor Jesus Cristo através da sua santa e bendita palavra. E para completar o nosso trabalho sobre o Natal, né, comemoração do Natal, então nós vamos encerrar esse assunto com com esses ensinos que sobre o Papai Noel também, né, que faz parte do Natal, não é verdade? Então, vamos lá. Bíblia na mão para conferir. Não esqueça de um caderninho, uma caneta para anotar algumas coisas, né, para procurar depois na Bíblia. Se você não tiver, é lógico que você não vai ler a Bíblia enquanto estiver vendo aqui, mas você vai anotando, né, sobre o assunto, sobre os capítulos e versículos na Bíblia, e depois você vai conferir e vai se tornando mais sábio na presença de Deus. Então vamos lá. O que um crente deve contar às crianças sobre Papai Noel? Antes, meus irmãos, deixa eu esclarecer uma dúvida, né, que pode estar pairando sobre alguns. Nós sempre falamos de crente. Então, as pessoas que não são crentes ou então têm outras religiões, né, professam outras religiões, chamam de crentes aqueles que se entregou ao Evangelho e sempre está com Bíblia, sempre está falando das coisas de Deus, então chama esses de crente. Então não são só os evangélicos que são crentes. Crentes são todos aqueles que creem. Que crê no Senhor Jesus é crente. Aqueles que não crerem, infelizmente, é descrente. Quer dizer, crer em uma coisa é crente, não crer é descrente. Então, quando se fala aqui de crente, nós não estamos falando de uma determinada denominação, certo? Seja ela católica, seja pentecostal, seja evangélica, mas todos que professam o nome de Cristo e crêem no Senhor Jesus são crentes, certo? Bem explicadinho, para não ter dúvida. Às vezes as pessoas, principalmente as pessoas que professam sua fé na Igreja Católica, podem pensar, mas ele está falando só com os crentes, falando só com os evangélicos. Se você é crente, está falando com você também. Se você crê em Deus e crê no Senhor Jesus, isso é para você também. Certinho? Estamos combinados. Agora, o que os crentes devem contar às crianças sobre o Papai Noel? Na verdade, não há nenhuma regra clara sobre o Papai Noel na Bíblia. Por isso, é uma decisão de cada casal crente. Deve tomar de acordo com sua consciência, com ou sem a fantasia do Papai Noel. O foco principal do Natal, nós devemos sempre saber que é Jesus.
Não é Papai Noel, é Jesus. De onde que vem essa história do Papai Noel? Muito bem. Papai Noel, ele é baseado em um homem real, chamado São Nicolau, que viveu no século XIV, depois da era cristã. São Nicolau era um cristão rico, que era muito generoso para os pobres e gostava de crianças. Sua história ficou misturada com várias lendas, criando o Papai Noel. No século passado, a Coca-Cola tornou-se popular a figura do homem de barbas brancas e fato vermelho que hoje todos conhecem. As crianças gostam de escrever cartas ao Papai Noel e pedir presente. Toda criança acaba descobrindo um dia que o Papai Noel não existe. O crente pode contar sobre o Papai Noel? Cada crente tem a liberdade de decidir se vai ou não contar sobre o Papai Noel a seus filhos, desde que o foco principal do Natal seja Jesus. Existem muitas abordagens que podem ser tomadas. Por exemplo, não contar. Não ter a fantasia do Papai Noel não vai destruir a infância da criança. Alguns pais preferem explicar logo que são eles que compram os presentes. Mesmo assim, é bom estar pronto para responder a pergunta sobre o Papai Noel. Explicar logo que não é real. Quem quer fazer uma distinção clara entre a verdade e a fantasia pode explicar que o Papai Noel é só uma brincadeira, como as personagens de contos de fadas. Contar sem dizer o que é real. Alguns pais não sentem necessidade de explicar que o Papai Noel não é real, porque os filhos são inteligentes e conseguem aprender isso sozinhos. Mesmo assim, se a criança perguntar, é bom ser honesto, explicando que é só uma história inventada. Usar um exemplo. Uma opção é focar mais no exemplo de São Nicolau, ensinando as crianças a ser generosas, porque é bom e Deus gosta disso. Leia junto com elas em Provérbios, capítulo 22, no versículo 9. Mas, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não devemos mentir. Está em Efésios, capítulo 4, no versículo 25. Mas isso não significa que não podemos deixar as crianças imaginar. O mais importante é fazer uma distinção entre a forma como contamos uma história verdadeira e uma história imaginária. Jesus também contava histórias imaginárias, que são as parábolas. A Bíblia também nos diz que Jesus é a pessoa mais importante. Jesus é nosso maior presente. Nós podemos ver, em João capítulo 3, no verso 16. Não é bom deixar o Papai Noel se tornar a personagem principal do Natal para as crianças. O Papai Noel pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Se a história do Papai Noel é usada para tirar toda a atenção de Jesus e promover o materialismo, é ruim. Mas se é usada com sabedoria para ensinar sobre a generosidade e amar outras pessoas, é boa. Tudo bem, meus irmãos? Vamos deixar nossos filhos sábios também junto de nós? Não é verdade? E
É bom que a família esteja sempre reunida e procurando o entendimento bíblico para assim todos crescerem, não somente na estatura, mas crescer no conhecimento da palavra de Deus. Certo, irmãos? Agora, já que nós falamos aqui em histórias que Jesus também contava, histórias, né, sobre as parábolas, o meu próximo trabalho para nós entendermos um pouco mais também sobre parábolas, eu vou fazer um trabalho a respeito da parábola do rico e do Lázaro. Próximo trabalho. Aguardem, certo, irmão? Deus abençoe. Continue sempre em vossos corações. Amém.